O Freud desse nosso domingo não é o nosso querido velhinho do charuto, mas a banda, o conjunto musical, Pink Floyd. Olá, meus caros e minhas caras, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal feito por mim, seu anfitrião, Doni Correia, um cinéfilo crônico, um curioso contumaz, mestre e doutor em Estética e História da Arte, professor e membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Vocês já sabem, se é a primeira vez que está chegando aqui, está na hora de se inscrever, badalar a sineta, deixar o seu joinha, compartilhar nas suas redes, para que assim a gente vá domando os algoritmos e façamos esta teia de ideias crescer e florescer cada vez mais. Se você já está inscrito ou inscrita, faça então o seu compartilhamento nas suas redes e assim a gente vai aumentando aqui o pessoal que gosta de conversar sobre estética, história da arte, cinema e todas as humanidades no entorno, todas as epistemologias no entorno destes campos do conhecimento. Vocês também vão encontrar aqui embaixo na descrição os links para os meus cursos, Enciclopédia do Cinema Brasileiro, um passeio pela história do cinema brasileiro desde a chegada do filme no nosso país até o cinema contemporâneo, e também introdução à linguagem cinematográfica, se você quiser ficar antenado aí, compreender um filme de maneira mais robusta, de maneira mais profunda. Então, tá aí embaixo para você conferir, assim como os links para que vocês possam nos apoiar, se quiserem e puderem, obviamente. Se não puderem, é só continuar aqui com a gente, manter a sua inscrição, badalar a sineta, já está ajudando bastante. Pessoal, quero agradecer também à TV 247, né, que tem retransmitido minhas lives, tem retransmitido os meus vídeos. Se você está assistindo a este vídeo na TV 247, por favor, além de se inscrever no canal 247, muito obrigado a Daiane, ao meu querido Leonardo Atushi e a toda a equipe da 247, também inscreva-se no meu canal. É muito importante, como eu disse, para que a gente cresça e apareça de maneira mais aí recorrente nos algoritmos e nesse mar que é o YouTube. Vamos lá, o tema de hoje, na verdade, é uma completa improvisação, porque eu quero muito prestar homenagem aqui a uma obra de arte que, para mim, é uma das obras mais maravilhosas já concebidas pelo engenho humano, mas isso não significa que eu não vá trazer algumas reflexões importantes que têm a ver com psicologia, que têm a ver com história da música, que têm a ver com história contemporânea. Eu quero prestar as minhas homenagens aos 50 anos dessa obra-prima, The Dark Side of the Moon, da banda britânica Pink Floyd, uma banda de rock progressivo que eu amo muito. E essa edição aqui, esse disco, The Dark Side of the Moon, que eu tenho, é a edição, é a primeira prensagem lançada, né, de 1973. No dia 1º de março, esse disco completou 50 anos. E eu não poderia deixar de abordá-lo aqui para a gente conversar um pouco sobre o que esse disco pode significar, tanto para a história da banda, Pink Floyd, quanto para aqueles que escutam essas músicas maravilhosas que estão aqui, que eu vou abordá-las de uma maneira mais detida daqui a pouquinho. Como vocês sabem, o Pink Floyd é uma banda de rock progressivo, e para a gente compreender, na verdade, a dinâmica desse disco, Dark Side of the Moon, a gente precisa compreender primeiro o que é rock progressivo, né? O rock progressivo é uma vertente do rock, do pop rock, ali surgida na segunda metade dos anos 60, que vai se consolidar principalmente nos anos 70. E o rock progressivo é uma evolução natural de alguns movimentos internos ali dentro do próprio cenário do rock and roll, né? Se a gente olhar para o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né, do famoso álbum dos Beatles, que eu gosto muito, por sinal, vocês vão ver como esse disco está embebido pela cultura da psicodelia. A psicodelia que fica muito ali
forte na segunda metade dos anos 60, que tem a ver com movimentos, né, sociais e políticos, tem a ver com o LSD, né, o ácido lisérgico, como expansor de consciência, né? Tem a ver com outras drogas também muito consumidas ali, tem a ver com o movimento hippie, esse rock psicodélico, né? Que também vai evoluir à medida em que evolui a tecnologia dos próprios instrumentos musicais, quando vão surgindo pedais de distorção, de áudio, sintetizadores, né, equipamentos melhores, gravadores com mais de 4 canais. As bandas, principalmente nesse circuito Inglaterra e Estados Unidos, começam a se influenciar por todo esse estado de coisa e começam a transformar o seu som em algo praticamente experimental, bastante sinestésico, né? Guardem essa informação da sinestesia, porque daqui a pouco vai ser importante, inclusive, para alguns elementos aqui da nossa banda tratada, Pink Floyd, né? Então, essa tecnologia ela vai permitir um experimentalismo sonoro muito mais inovador. Ali no final dos anos 60, a gente tem também aí a influência do jazz, da própria estética do jazz, e da música erudita. Então, essa combinação entre a psicodelia, o jazz e a música erudita vai fazer com que os músicos, né, as bandas, comecem a trabalhar sons mais complexos, né, diferente daquele rock que a gente conhece, 3 acordes e tal. Para além disso, a musicalidade ela vai ficando mais encorpada. E aí, obviamente, surgem bandas aí nesse período que, de fato, vão começar a investir numa sonoridade mais trabalhada, mais evoluída, né? Músicas mais longas, com uma linha melódica que vai se alternando, vai trazendo sons, vai trazendo cores. Olha aí o papel da sinestesia. Né? Quando nós ouvimos esse tipo de música, a gente imediatamente conecta o som a imagens, a cores, a lembranças, né? A memória. Então aí vão surgir, obviamente, artistas e bandas, como o próprio Led Zeppelin, no começo do seu trabalho, tem uma influência muito forte aí desse rock progressivo. Frank Zappa, Jefferson Airplane, Emerson, Lake and Palmer, Genesis, Cream, Yes, Jethro Tull. E aqui no Brasil também nós temos a influência do rock progressivo. Se a gente pegar os Mutantes, por exemplo, principalmente nos anos 70, e o próprio Arnaldo Batista, na sua carreira solo, vai gravar discos assim que são verdadeiras peças musicais, né? Era assim que as músicas progressivas eram divididas, eram como se fossem sinfonias, né? Mas temos também Casa das Máquinas e temos o Som Nosso de Cada Dia, uma banda maravilhosa, né? Gosto muito, né? Que são bandas formadas no Brasil a partir de ex-integrantes das bandas de Jovem Guarda, tipo os Incríveis, né? Nos anos 60. Então, essa evolução musical, ela vai ser muito. Obviamente que tem gente que não gosta do rock progressivo, acha chato, acha muito longo. Meu pai era o máximo, né? Como eu sempre falo aqui, ele deixou uma herança de muitos LPs para mim, para minha irmã e para minha mãe quando ele faleceu, mas era o máximo as coisas que ele falava, porque eu dizia para ele, por que não tem tanto rock progressivo aqui na sua coleção, né, papai? E ele dizia. Ai, é muito longo, é muito chato. Então ele via o valor desse tipo, né, de vertente do rock, mas ele mesmo achava um pouco enfadonho, né, um pouco cansativo ficar ouvindo aquelas progressões musicais, né, com teclados, pianos, guitarras, sintetizadores, bateria, enfim. Mas, dito isso, explicada essa questão do rock progressivo, vamos à nossa querida banda Pink Floyd, né? Uma banda surgida em 1965, que grava seu primeiro álbum, The Piper at the Gates of Dawn, em 1967, inclusive ao lado do estúdio ali em Abbey Road, no estúdio 2, se eu não me engano, e ali no 3 os Beatles estavam gravando Sgt. Peppers, né? Inclusive tem histórias aí que eles se visitavam. E a banda, na verdade, tinha como líder, ou líderes, né? Tinha o Syd Barrett,
que era o vocalista e principal autor das canções, e o Roger Waters, né, que era amigo, na verdade a banda era de amigos, né, o Nick Mason na bateria, o Richard Wright no piano e teclado, o Syd Barrett na guitarra e vocal e escrevendo as letras, e o Roger Waters no baixo, e também ali em coautoria, trabalhando junto com o Barrett nas letras, né? Acontece que a banda, ela rapidamente se destaca pelo estilo novo, e nesse primeiro momento é importante dizer que o som do Pink Floyd era mais para um space rock, assim, eram rocks que eram músicas de rock que tinham muitos efeitos sonoros, tinha uma coisa assim meio com o espaço, né, com o cosmos, que era algo também que estava em voga ali no final dos anos 60, por razões óbvias, né? Havia essa coisa do desbravamento do espaço sideral, e isso influenciava a cultura de uma maneira bastante forte. Mas acontece que o Syd Barrett ele começa a entrar pesado nas drogas e no LSD, uma delas, né? Mas outras drogas também, e começa a apresentar um comportamento errático, já ali no comecinho do sucesso do Pink Floyd. Ele começa a ter surtos psicóticos e depois vai se descobrir que ele tinha esquizofrenia. E isso vai ser extremamente prejudicial para a banda, porque daí o Syd Barrett começa a faltar nos ensaios, nas gravações, nos shows. É nesse momento que surge David Gilmour, que era o professor de guitarra do Syd Barrett e é convidado a substituí-lo em alguns shows, em algumas gravações, e acaba ficando, porque, de fato, na viradinha dos 60 para os 70 ali, era claro que o Syd Barrett não tinha mais condições, ele não estava mais ali. Então, isso é um ponto importante para a gente compreender a psicologia que está por trás do disco The Dark Side of the Moon, porque eu particularmente considero esse disco como o momento em que o Pink Floyd se firma como uma banda una, individualiza-se. Eu vou explicar melhor o que é isso, porque no começo da carreira, aí, pelos primeiros 4 ou 5 discos que o Pink Floyd grava, embora o Syd Barrett já a partir do segundo disco estivesse mais fora do que dentro da banda, ainda havia ali aquela espécie de sombra, né? Vamos falar em Jung, se a gente quiser, aquela sombra do Syd Barrett como um cara que concebeu o conceito todo da banda. E ao mesmo tempo que ele estava e não estava, a banda ficava ali catando o cavaco, tentando de alguma forma se reconhecer e construir uma identidade própria. Eles vão gravar discos como More, né, que é uma trilha sonora de um filme que trata sobre abusos de drogas. Eles vão gravar o Atom Heart Mother, que é o álbum da vaquinha, né? Como todo mundo conhece, tem a vaca na capa. E ali, em 1971, eles lançam este que, para mim, depois de The Dark Side of the Moon, é outra obra-prima do Pink Floyd e do rock, que é Meddle. É nesse disco que nós temos o lado B inteiro preenchido por uma suíte musical chamada Echoes, que é maravilhosa, é uma música que, embora tenha uma letra bastante cifrada, né, vai falar do albatroz que fica paralisado no ar, enquanto as cavernas de corais fazem desabrochar os salgueiros, né? E depois tem um verso que diz Strangers passing in the streets, by chance two separate glances meet. And I am you, and what I see is me, né? Quer dizer, estranhos que passam pela rua e, por acaso, 2 olhares se cruzam, e eu sou você e o que eu vejo sou eu. Muito interessante essa perspectiva do espelho no outro, né? De olhar o outro e ver a si próprio, desse reconhecimento do outro no mundo em que nós habitamos. Isso é muito importante, mas nessa fase o Pink Floyd ainda tinha uma escrita muito cifrada, muito influenciada pelas letras do Syd Barrett. E a banda tinha um ritmo extremamente extenuante, né, no que diz respeito a gravações e shows. Eles lançaram em 69 2 discos,
mas já tinha o de 67, de 68, aí dois em 69, um em 70, e em 71 vem o Medal. E a banda fazia muitos shows e tinha por hábito testar novas possibilidades, novas músicas, na verdade, nos shows, ou seja, músicas que eles ainda estavam construindo, tocadas ali em cima do palco, inclusive para testar não só a funcionalidade da composição, mas a reação do público. Eu tenho um CD aqui que é o Dark Side of the Moon inteirinho, gravado ao vivo em 1972, porque Dark Side of the Moon foi gravado entre maio de 72 e janeiro de 73. Então foi um longo tempo aí, espaçado, claro, em que eles foram desenvolvendo as músicas que estão nesse disco, né? Algumas delas na versão de palco, antes de serem gravadas em estúdio, bastante diferentes, como On the Run, por exemplo, né? Mas, por que eu digo que The Dark Side of the Moon é o momento em que o Pink Floyd vai se reconhecer como uma banda madura, individualizada, ou seja, individuada, melhor dizendo, para usar um conceito da psicologia, dentro dessa contenda que foi a saída traumática do Syd Barrett. Muitas pessoas costumam dizer que as letras de Dark Side of the Moon fazem referências ao Syd Barrett, mas eu digo que de uma maneira indireta, porque o assunto principal das letras de Dark Side of the Moon, todas elas escritas pelo Roger Waters, na verdade, o assunto principal aqui é uma busca do Roger Waters de tentar se tornar aquele líder de fato da banda, que ele vai se tornar, isso vai ser um problema depois, no final dos anos 70 para a virada dos 80, na gravação do The Wall, né? Ali naquela época, o Richard Wright, que fundou a banda junto com o pessoal lá nos anos 60, ele foi expulso do grupo, e na turnê do The Wall ele foi recontratado como músico de apoio. Olha só, né? O cara ajuda a fundar a banda, sai da banda e depois é contratado como músico ali, pago por show, né? E a partir disso a banda degringola mesmo, né? Vai haver a briga aí judicial pelo nome, Pink Floyd e tal, mas o Roger Waters, a gente percebe tanto em Metal e principalmente em The Dark Side of the Moon, essa tentativa dele se tornar a cabeça pensante da banda, se desvincular até para o bem da própria sanidade poética e estética dele, do Syd Barrett. Se a gente quiser, né, isso também é fartamente documentado, o Wish You Were Here, que vem depois de The Dark Side of the Moon, aí sim é um disco sobre o Syd Barrett, né, em homenagem ao Syd Barrett, em grande medida. Por quê? Porque primeiro teve de vir o Dark Side of the Moon, que é quando as letras do Roger Waters refletem essa tentativa de se compreender dentro do mundo, dentro do ambiente em que se está, e se tornar um indivíduo, se tornar aquele que conhece a si próprio e que sabe em que mundo habita. Então, se a gente quiser olhar para The Dark Side of the Moon, principalmente no lado 1, que é o lado mais experimental, a gente vai ver uma série de referências ao próprio existir, né? Ao nascer. O disco começa com sons e ruídos e um coração batendo, como se algo estivesse nascendo ali. Em seguida, a gente tem, né? O nome dessa primeira canção é Speak to Me, né? Depois a gente tem Breathe, que é justamente o ato de respirar. Ele vai dizer, né? Não tenha medo, respire, mas tome cuidado, porque o tempo passa, né, que é o que vai emendar com On the Run, que é a música 3, e aí vem Time. Tanto em Breathe como em Time, a gente consegue ver esse comentário sobre o quão fugidio é a vida e o quão fugidio são as coisas. Então, é como se esses autores, né, eu nem vou falar das melodias das músicas tão de maneira aprofundada, porque eu não sou músico, né? Esse violão que vocês estão vendo aí atrás é para tocar Nirvana e
Legião Urbana, sem desmerecê-los, obviamente, mas é muito menos complexo do que uma peça de música progressiva, né? Mas tanto em Breathe quanto em Time, a gente vê uma reflexão sobre a vida ali nesse começo dos anos 70 e numa sociedade britânica que vai entrar em declínio. Bom, a gente sabe que em 1973 o sonho já havia acabado, tanto para o John Lennon e para os Beatles, quanto para essa própria geração da psicodelia, do paz e amor, do faça amor, não faça guerra, que viu que, de fato, o sistema venceu. Não dá para fazer a revolução em cima de um sistema que atropela você. Então, essa desilusão pós-moderna é o que vai estar permeando os comentários aqui das letras musicais de Breathe, de Time, e também de Money, principalmente, que abre o lado B, né, com aquela batida que é marcada pelo som de uma caixa registradora e moedas caindo, né? Time, que começa como um blues e evolui para um rock, né? Ela muda de tempo na batida de uma maneira sensacional. Mas ainda no lado A, a gente está vendo aí como se fosse uma criança sendo gestada e tentando olhar para o mundo e entender que o mundo não é para os fracos, né? E que o mundo, na verdade, é baseado no tempo. Por isso que na letra de Time, o Roger Waters, né, pela voz do David Gilmour, né, que canta essa música, vai dizer que o sol é sempre o mesmo, mas você está mais velho, ou seja, o tempo está passando e quando você menos atina ou quando você menos espera, ele já se foi. Você vai esperar agora pela sepultura, né? Um olhar bastante pessimista, nihilista. No final do lado A, nós temos uma obra prima dentro desse disco, dentre as várias obras-primas desse disco, que é The Great Gig in the Sky, que não tem letra, mas ela é cantada, ela é vocalizada, melhor dizendo, pela Claire Torrey, que inclusive não foi creditada no disco, e isso rendeu depois um processo para o Pink Floyd, que pisou na bola de fato, porque a voz da Claire Torrey aqui nessa música é a alma da música, né? E a Claire Torrey já deu declarações dizendo que quando foi gravar The Great Gig in the Sky, a instrução ali do Gilmour, do Roger Waters, foi: cante como se você estivesse morrendo. E a música, ela tem um clima de nascedouro, né? Como se algo estivesse brotando com muito esforço do fundo da terra, mas esse esforço também é um último suspiro de vida. Então existe essa dicotomia entre a vida, entre o nascer e o morrer, né? Por isso que eu digo que eu enxergo esse disco como uma perseguição, principalmente do Roger Waters, em tentar transformar a banda que ele ajudou a criar na banda dele, com a identidade dele, ou deles, né? Quer dizer, dos outros três companheiros, mas ele agora tomando a dianteira para poder levar o trabalho do Pink Floyd adiante, consolidá-lo. Depois nós temos Us and Them, que significa nós e eles. E aí, novamente, a letra vai dizer, né? Nós e eles, e afinal de contas, somos apenas pessoas ordinárias. Ou seja, não existe uma diferença muito grande entre mim e você, porque nós estamos num mundo em que somos todos gente ordinária. Uma peça musical linda chamada Any Color You Like. E aqui é muito importante dizer que boa parte das músicas que compõem aqui, das 10 músicas que compõem esse disco, elas são escritas melodicamente em cima de 2 acordes somente, que são usados com variações, né? Com tempo diferente, com variação musical, com instrumentos diferentes, mas acabam sendo ali muito semelhantes, inclusive para dar esse tom de organicidade no trabalho, né? De conceitualidade, ou seja, um disco que deve ser ouvido do começo ao fim. Se você tiver-lo em CD, melhor ainda, porque daí você não precisa trocar o lado do disco, você consegue ouvir de ponta a ponta.
Esqueci de dizer uma coisa importante sobre Us and Them. Essa música, a melodia dela já estava escrita desde 1969, porque o Antonioni queria que o Pink Floyd fizesse uma música para o filme Zabriskie Point, que é um filme também sobre ali a rebeldia dos anos 60, né? E o Richard Wright, que é o compositor da linha melódica, ofereceu essa música, então, em nome do Pink Floyd, e o Antonioni achou que a música era muito triste, e ela ficou ali guardadinha para virar Us and Them. Depois de Any Color You Like, Brain Damage, que Brain Damage eu acho que é a mensagem mais direta a respeito da loucura, porque Brain Damage, que significa aí sequela cerebral, né, como se fosse uma sequela do cérebro, fazendo referência aí sim talvez a um Syd Barrett que devido às drogas acabou sofrendo, né, o afloramento dos seus problemas de ordem psicológica, psíquica, e vai dizer, né, que a letra vai dizer que os loucos estão no meu jardim, os loucos estão na minha cabeça, e tem uma frase linda, né, There's someone in my head, but it's not me. Tem alguém na minha cabeça, mas não sou eu. Então, é uma música que vai trazer justamente esse desespero de encontrar a própria personalidade. E ela vai fazer eco depois, né, na música Comfortably Numb, que está lá no The Wall, porque aqui a gente fala, né, uma música que fala sobre a loucura per se. E lá no Comfortably Numb a gente vai ver uma música que fala sobre o anestesiamento de alguém que está tratando de sua loucura. E o disco vai fechar com Eclipse, que era o título original de The Dark Side of the Moon, mas eles preferiram usar o nome The Dark Side of the Moon, ainda que já houvesse uma outra banda lá na época que tinha um disco com esse nome lançado ali pouquinho tempo antes, mas quando eles viram que o disco dessa banda não tinha ido para frente, não tinha feito sucesso, não tinha acontecido, eles falaram, não, vamos usar The Dark Side of the Moon mesmo, não vamos usar Eclipse. E a letra da música Eclipse fala justamente de tudo que você acumula na sua vida, de tudo que você consegue na sua vida, das relações que você estabelece. Tudo isso vai ser engolido pelo tempo, pelo sol que continua brilhando, mas você está mais velho, mas até o sol vai ser eclipsado pela lua, é o último verso. E a lua, na psicologia, principalmente junguiana, se a gente quiser, representa, na mitologia, representa tudo aquilo que é a energia oculta, tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que nós devemos desbravar. Se está do lado escuro da Lua, é mais oculto ainda. É como se fosse a tentativa de trazer da deep web da nossa mente tudo aquilo que nós somos e daquilo que interpretamos do mundo. Bom, agora a gente precisa falar, obviamente, né, sobre a lenda urbana de que Dark Side of the Moon teria sido composto em cima do filme O Mágico de Oz. Essa lenda urbana ela surge no final dos anos 90, 1997, 98, e ganha potência justamente porque nessa época havia a internet já, né? Então, nos fóruns de discussão, enfim, né, nos chums da vida aí, começam a surgir história de que se você colocasse o The Dark Side of the Moon junto com o filme O Mágico de Oz, você veria aí as coincidências, haveria uma sincronia entre aquilo que é cantado e aquilo que é visto na tela, né? O Mágico de Oz, com Judy Garland, filme de 1939. Eu fiz essa experiência e, de fato, né, quem fez e já tem pronto na internet, estou deixando o link aqui embaixo para vocês conferirem, e, de fato, existem algumas coincidências bastante interessantes. Mas o próprio Pink Floyd já desmentiu, os membros da banda já falaram que isso não tem o menor cabimento, não passa de uma coincidência, mas eles usam um argumento que não me convence, porque eles dizem, naquela época não existia home video, não dava para levar o filme para dentro do estúdio para ficar vendo e escrevendo em cima. Ora, não tinha home video em fita VHS ou em fita magnética, mas tinha o 16mm e era um suporte doméstico era uma forma doméstica de você assistir a filmes. Bom, eu não sei até que ponto, de fato, o The Dark Side of the Moon foi feito ali em cima de O Mágico de Oz. O fato é que tem, sim, algumas coincidências muito interessantes e intrigantes,
Como, por exemplo, no momento em que a Dorothy, o The Great Gig in the Sky é a música que vai ilustrar toda a parte da tempestade, né? Que a casa da Dorothy sai voando e vai para o mundo de Oz. E quando essa música termina, a música que abre o lado B é Money, que é o momento em que a Dorothy abre a porta da casa que caiu no mundo de Oz e o filme fica colorido. E aí a gente e o caminho dourado, né? Que a gente não pode esquecer que ela tem que seguir o caminho dourado. E aí começa aquele barulhinho do caixa registrador, né? E aí entra a música Money e tal. Bom, o filme, na verdade, né, ele tem 1h30 de duração, um pouco mais de 1h30, e o disco tem só 45 minutos, então você tem que ouvi-lo uma vez e meia. Por isso que eu acho pouco provável que ele tenha sido pensado em cima do filme, porque você tem que ouvir o disco e mais metade dele novamente para encontrar essas coincidências. Agora, se vocês querem uma coincidência que aí sim é bem intrigante mesmo e difícil, inclusive, de me convencer que não foi pensado dessa forma, eu também estou deixando o link aqui embaixo para a última sequência do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é a sequência do Júpiter e Além, que é aquela sequência maluca, né, do astronauta indo para Júpiter, vendo aquelas cores vindo em direção a ele, aquela terra esquisita, e depois ele dentro do quarto, e ele vai ficando cada vez mais velho, até se transformar de novo num feto dentro do universo. Essa sequência inteira bate com a suíte Echoes, do Meddle. E aí é espantoso, porque tanto o trecho Júpiter e Além quanto a música Echoes têm a mesma duração. E a coincidência, a complementação, eu não vou nem chamar de coincidência, mas de complementação entre aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente está vendo na tela, aí é espantoso. Aí deixa mesmo a pulga atrás da orelha. Muito bem, meus caros. Eu espero que vocês tenham gostado, meus caros e minhas caras, dessa apreciação que eu fiz a respeito do Pink Floyd por ocasião dos 50 anos de The Dark Side of the Moon. Se vocês quiserem uma experiência sinestésica, tanto com o Dark Side quanto com o Meddle, vejam os links aqui embaixo, deixem a luz baixa, coloquem na sua TV e assistam e curtam, porque vocês serão transportados para um entremundos, que é justamente a teoria que os psicanalistas têm da arte, né? A arte tem essa capacidade de ligar os nossos desejos e anseios mais profundos, que estão lá na Deep Web, como eu disse, da nossa mente, com a nossa consciência e construir, então, obras que sirvam para que não só nós, os criadores, mas aqueles que contemplam as nossas criações, possam ter uma experiência que os enriqueça espiritualmente, sobretudo. Tá bom, gente? Muito obrigado à TV 247 pela transmissão do meu trabalho. Se você está no 247, inscreva-se no meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias. E se você está aqui no meu canal, inscreva-se também, badalhe a sineta, compartilhe bastante, deixe seus comentários, põe aí embaixo o que vocês acham dessa sincronia que existe entre Pink Floyd 2001 e o Mágico de Oz. E até a próxima. Tchau, tchau.